Nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 1. Onde então, irmãos, aqui o contexto se mostra tudo sendo refeito, reconstruído. Aqui tudo está sendo colocado em ordem. Porque veja, irmãos, vamos ficar aqui bem claro que com a vinda de Cristo, como o padre já disse em outros momentos, a vinda de Cristo nasce para nós um novo tempo. Com a vinda de Cristo, tudo é reconstruído. E nós estamos, no Evangelho que acabamos de proclamar, nós estamos exatamente nesse contexto, do qual Jesus, então, Ele entra em cena, exatamente para refazer, para reconstruir a história da humanidade. A humanidade que foi manchada pelo pecado vindo de Adão e Eva. A humanidade que foi destruída, a humanidade que estava caída, a humanidade que estava suja, manchada. E veio então Jesus colocar em pé o que estava caído. Jesus veio limpar o que estava sujo. Jesus veio reconstruir o que foi destruído. Porque a humanidade assim estava por causa de Adão e Eva, totalmente manchada e destruída, e Jesus então veio para reconstruir. Então esse é o primeiro contexto, esse é o primeiro ponto, é o contexto desse evangelho, é a reconstrução da humanidade. Então, ou seja, Jesus veio dar vida nova, Jesus veio mostrar um caminho novo, Jesus veio propor um projeto de vida verdadeira, porque antes era uma espécie de morte disfarçada de vida, mas não vida verdadeira. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que passar a crer e a entender que em todos os sentidos do Evangelho, da palavra de Deus, Deus vai contra o pecado. Isso deveria ser frisado na nossa cabeça, para aqueles que acham que diante de Deus a vida pecaminosa é aceitável. Entendamos, é aceitável diante de Deus o pecador, mas jamais o pecado. Será que você me entende? Diga amém. Jesus ama e acolhe o pecador, Ele veio para o pecador, mas Ele veio destruir o pecado. Será que você me entende? Diga amém. Então, pelo amor de Deus, jamais caminhemos achando que, estando na vida de pecado, isso tudo é aprovado por Deus, porque não é. Ele veio para reconstruir, Ele veio para refazer a história, Ele veio para dar nova vida. E aí a nova vida começa, gente. Qual é o processo da nova vida, que é o que nós vamos fazer? O processo para alcançar nova vida, vida renovada, vida convertida, alcançar a vida segundo o coração de Deus, é o que nós agora vamos começar a ver. Primeiro nós entendemos que é o que Jesus veio nos dar nova vida. Jesus veio então nos chamar à conversão, à mudança de vida, a largarmos a vida de pecado, a vida velha, a vida do passado, para então acolhermos uma vida nova. E qual é o processo? Qual é o primeiro ponto do processo de uma conversão, de uma vida nova em Cristo? O primeiro, gente, passo, a primeira coisa é exatamente a luz. Aquilo que é providenciado por Deus para ser luz. Para nós começarmos então a enxergar o caminho certo, quem é o verdadeiro caminho. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi exatamente o que está dizendo aqui, gente, nesse evangelho. João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. O primeiro processo de vida nova, de conversão, são acontecimentos, fatos ou pessoas que sejam luz em nossa vida para nos apontar à verdade que é o Cristo. São as pessoas que nos apresentam Deus. As pessoas que nos apresentam a verdade. E pode ser, meu irmão,
que o primeiro a apresentar Deus na sua vida não tenha sido nem seus pais, tenha sido o seu catequista. De fato, meu irmão, se nós olharmos bem, os nossos catequistas, nosso catequista foi aquele que, os primeiros que nos apontaram a Deus, a termos então o primeiro conhecimento de Deus. Então, aquele que nos aponta a Deus, como foi João Batista. João Batista primeiro foi aquele instrumento, aquele que veio apontar Deus para nós. Esse é o primeiro passo de conversão, esse é o primeiro passo para se mudar de vida, para se mudar de caminho. E creio eu, meu irmão, que isso aconteceu com todos nós. Pode ser, meu irmão, que o que fez você mudar de vida foi uma pregação que você ouviu, uma música que mexeu a sua vida. Pode ser que tenha sido exatamente um sacerdote ou até mesmo um leigo. Pode ter sido até mesmo numa missa transmitida por uma televisão. São tantos os casos, meus irmãos. E veja só, e aí aquela velha história, pode ser que a sua luz, meu irmão, foi de uma forma dolorosa, por meio de uma dor, por meio de um sofrimento que fez com que você enxergasse mais a Deus. Então esse é o primeiro passo, que todos passam por ele, sabe? Só que nós temos que entender, meu irmão, que só isso não basta. Aí vamos então prosseguir. Aí vem Jesus, e Jesus então entra em cena pela primeira vez. No Evangelho de São João, as primeiras palavras de Jesus foram exatamente estas: o que estais procurando? Foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos. O que estais procurando? As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de São João. Gente, deixe essas palavras de Jesus soarem em seus ouvidos. Deixe essa pergunta de Jesus agora envolver você, mexer dentro de você. Deixe essa pergunta: o que estais procurando? Muito bem, irmãos, algo nos trouxe aqui. Nós estamos na igreja. De maneira certa ou de maneira errada, meu irmão, nós estamos procurando Deus. Agora, o que estás procurando? Você vem na igreja todo domingo. O que você está procurando vindo na missa? O que você tem procurado quando você vem, meu irmão, no apostolado da oração, quando você vai a um grupo de oração, quando você vai então numa missa por cura e libertação, o que você procura? O que estás procurando? Gente, o Evangelho está ensinando o caminho da vida nova, o caminho da conversão. O que estás procurando? Hoje você aqui, o que você veio procurar? O que é que te leva você vir à missa todos os domingos? O que te leva você buscar a Deus? O que estás procurando? É a pergunta de Jesus. O que estás? Aí eu vou ter que repetir aquela história que eu já falei aqui algumas vezes para vocês. Mas eu vou falar de forma diferente. Aprendi e vou falar aqui para vocês. Porque infelizmente, irmãos, vou até falar olhando para a câmera. Coloca aí, meu filho. Tem que ser aqui você. Ok? Então bora lá. Infelizmente, as pessoas estão vindo para a igreja católica como se estivesse indo para um centro de macumba, à procura de um orixá, para oferecer um sacrifício, oferecer algo como um litro de cachaça, um maço de cigarro, para depois adquirir aquilo que quer, aquilo que deseja, para que aquele orixá faça então na vida dele aquilo que ele mesmo quer.
Nem teve coragem de aplaudir. Calma aí. Como o padre observou hoje de manhã, você aplaudiu porque entrou na onda de um e outro que foi os corajosos aplaudir, ou porque eu mandei, quase mandei, ou porque meu irmão está aplaudindo, que isso então é uma grande verdade. Porque me desculpa, meu irmão, as suas palmas foi michuruca até demais, entendeu? Foi. As pessoas buscam Deus dentro da igreja católica como se Deus então fosse um orixá, gente. Chega na igreja, oferece vela e mais alguma coisa e por aí vai indo, faz promessas e quer que Deus faça tudo o que Ele quer. Ou será que eu estou falando alguma mentira aqui, gente? Ou será que eu estou inventando coisa? Desculpa, gente, mas desculpa, as pessoas dentro da igreja católica, eu não estou generalizando, mas infelizmente nós encontramos muitos dessa maneira, que vem com a vida, meu irmão, atolada de problema, e vem exatamente atrás de Deus somente para resolver os seus problemas. Ou seja, é aquilo que eu já disse, as pessoas buscam a Deus, se interessam de Deus apenas interessada com aquilo que Ele pode te dar, com aquilo que Ele pode fazer em sua vida. Mas as pessoas, gente, muitas delas não conseguem procurar Deus, não conseguem estar em Deus exatamente somente porque Ele é Deus. E essa então, meu irmão, é a parte difícil, é a parte dura. Gente, olha a pergunta para nós, não vamos nos perder aqui não. O que procurais? É a pergunta então de Jesus, gente. O que estás procurando? O que estás procurando dentro da igreja? Se você, meu irmão, não vier na igreja no único intuito de procurar o Deus que pode mudar a sua vida para que você entre no céu, então muito bem, meu irmão, você está indo para o caminho errado. Você está indo no caminho errado. Claro, irmãos, sem aqui negar que esse Deus poderoso pode sim realizar prodígios, pode sim realizar milagres, mas pelo amor de Deus, eu acho que eu vou morrer tendo que dizendo isso. Deus é muito mais do que fazer milagre. Gente, uma pessoa que vê Deus somente como aquele que faz milagre é querer diminuir Deus. Deus é muito mais do que isso. Ele é o Todo-Poderoso. Aprenda a buscar Deus como seu único Deus e Senhor. Se você não aprender a buscar Deus como seu único Deus e Senhor, você vai continuar buscando, meu irmão, os falsos deuses na sua vida, que é exatamente a bebida, as farranças, as festas, os bailes, a cervejada, a cachaçada, a bagunça. Quando você conseguir enxergar Deus como seu único Deus e Senhor, nada mais vai substituir Deus em sua vida. Jamais! Jamais! Irmãos, eu estou dizendo isso por experiência. Eu não sou aqui, meu irmão, exemplo e nem santinho, meu irmão, porque Deus sabe do tamanho da minha miséria. Deus muito bem sabe. Deus muito bem sabe o quanto eu ainda tenho que me converter. Deus muito bem sabe. Mas um pouco de experiência que eu já vivi, eu sei, meu irmão, aqui declarar e testemunhar para vocês. Quando nós começamos a buscar Deus de forma diferente, quando eu começo então a olhar para Deus como aquilo que é exatamente essencial, porque eu preciso dEle, então muito bem, meu irmão, as outras coisas vão se tornar insignificantes para a minha vida. E eu conheço muitas pessoas que já alcançaram isso. Quando você encontra verdadeiramente Deus, gente, as festanças por aí afora, meu irmão, já não tem mais nenhum sentido. Certos lugares já não tem mais sentido.
Sabe por quê? Porque Deus já ocupou todo o espaço da sua vida. Esse é o passo da conversão, é nós exatamente, gente, olharmos para Deus, exatamente por aquilo que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Criador, eu preciso dEle, Ele para mim é o verdadeiro caminho, Ele é a verdade, Ele também é a minha vida, portanto não há vida sem Deus. Se você não aprender isso, meu irmão, você não vai se converter, você não vai mudar de vida, não vai. Não vai. O que estás procurando? O que estás? Sabe? Pessoas que tratam Deus como se Ele fosse então um supermercado, gente. Pelo amor de Deus. As pessoas que buscam Deus apenas por interesse, olham então para Deus, irmãos, exatamente com isso. Muito bem, Deus, eu prometo que lhe dou isso, faço isso, enquanto o Senhor me der exatamente isso. É igualzinho uma pessoa que vai num terreiro de macumba, meu irmão, à busca de um orixá, oferece uma garrafada, oferece lá uma cachaça, um litro de cachaça, oferece um maço de cigarro, e aí, muito bem, está aqui, agora então, faça para mim, realize o que eu quero, me dê um emprego, me dê uma namorada. Não é isso, gente. Eu nem quero, gente. Eu nem quero olhar. Eu não quero nem saber quem é. Que um dia na vida já caiu nessa burrice. Sabe o chamado das amarrações? Amarrar homem nos seus pés. Já falei para você que houve então uma mulher uma vez que me procurou e disse: padre, eu tenho que confessar uma coisa para o senhor. Eu falei: então fala, minha filha. Agora nem me pergunte para mim se era bonita ou era feia, porque isso aí é outro detalhe, ok? Mas houve então uma mulher que veio me procurar, que depois aos poucos eu olhei para ela de cima e baixo, eu fui entendendo o porquê daquela situação. Mas tudo bem. E ela então disse: padre, eu tenho que confessar uma coisa para o senhor. Padre, eu fiz uma amarração para amarrar o meu marido na minha vida. Confesso, padre. Padre, mas pelo amor de Deus, hoje eu estou aqui para te pedir, para te suplicar. Padre, ore para que esse homem vá embora da minha vida, porque eu não aguento mais. Sabe o que eu disse para ela? Quem amarrou, trate de desamarrar. Desculpa, irmão. Eu tive que quase dizer exatamente para ela: meu irmão, você está colhendo aquilo que você plantou. Já vi muita gente com essas situações. E querem fazer isso com Deus. Querem fazer isso com Deus. Você entendeu o porquê que nem todos os milagres Deus concede? Porque Ele é bom, Ele é Pai, Ele é misericordioso e Ele sabe o que é bom, o que nos convém. Ele sabe. Pois saiba de uma coisa, o Padre já tem lembrado isso para você. Vá se conformando, porque nem tudo que você pedir para Deus Ele vai lhe conceder. Não vai. E quero que fique bem claro, não é porque Ele não pode não, porque Ele pode todas as coisas. É porque Ele sabe o que nos convém. Ele não é o orixá como você pensa que é. Sabe por quê?
Porque, meu filho, lembre-se de uma coisa: em cima de tudo isso, o outro faz interessado, não pelo seu litro de cachaça, não pelo seu maço de cigarro. No fim das contas, ele quer exatamente a sua alma. Ele não está nem aí. Ele então, meu irmão, quer que você mais é que se ferre, porque ele quer exatamente o quê? Que você vá e entregue a sua alma para ele. Agora, enquanto Deus, meu irmão, ele faz para você os milagres e as curas que Deus nos faz, sabe para que é? Para um único objetivo: para a nossa salvação. Tudo que Deus faz para nós é para um único fim: para a nossa salvação. Se o que você pede não for para a sua salvação, então esqueça, tira o cavalinho da chuva, porque Deus não vai lhe dar. Não vai. Eu não falei para você que quando eu era mais jovem eu vivia pedindo a Deus para casar? E não minta aqui não, a gente acende até velas. Quantas das vezes é que eu fiz, meu irmão, sabe, aquelas campanhas com o padre Marcelo Rossi, sabe, do Dia dos Namorados, bem lá do início, quando eu comecei. Eu ia dizer uma coisa aqui, mas tudo bem. Você viu? Deus, ele faz aquilo que é para nossa salvação. E o que Deus então me deu para minha salvação é exatamente ser padre. E eu agora entendi. Porque para poder chegar no céu tem que sofrer muito. E agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Gente, pelo amor de Deus, o que estáis procurando? Pelo amor de Deus, gente, entendam muito bem. Isso não vem significar que nós não podemos ainda continuar esperando por Deus um milagre, uma cura. Sim, o que eu quero que você entenda é que você não pode, nós não podemos continuar enxergando Deus ou esperar de Deus somente milagre. Esse é o problema, é quando só fica nisso. Porque, meu irmão, a pessoa que só espera de Deus milagre, ela nunca se converte. Nunca. Ela nunca muda de vida. Ela não muda. Mas quando a gente olha para Deus como meu único Deus e Senhor, como a razão do meu viver, aí eu começo a mudar. E esse é o convite do Evangelho para nós, é a mudança de vida. Mudança. Sabe? Você tem que entender uma coisa, meu irmão, quando nós buscamos Deus por que Ele é, por aquilo que Ele é, quando nós buscamos a Deus por puro amor, meu irmão, porque eu preciso dEle, o resto nos é acrescentado. É acrescentado, sim. Os milagres vêm, sim. Claro que vêm. Agora, repito, o problema aqui é continuar nessa história. Só esperar de Deus, cura, milagre. Isso não firma ninguém dentro da igreja. Ninguém. Aliás, já que está sendo filmado, bora arrebentar mesmo, vai. Porque o que eu mais vejo, meu irmão, também dentro da igreja, são pessoas que vivem pulando, é aqui, é ali, exatamente procurando o padre mais ungido, o padre mais de poder. Se encontra um que está expulsando o capeta e está fazendo os capetas estribuchar do chão, gente, isso lota a igreja. Um padre, meu irmão, que ali está sendo instrumento de Deus por meio de cura, de milagre, de libertação. Lota. E sabe qual é o pior? É quando a pessoa chega na conclusão:
esse é padre bom. O resto, estou mentindo? Uma pessoa dessa não vai mudar nunca. Eu acho que eu estou falando de coisa séria, não estou, irmãos? Ok, então. Ué, que sim mais xoxa é esse? Tá o quê? Tá desagradável aí, gente? Mas eu vou ter que ainda terminar ainda um outro ponto aqui. Depois de Jesus ter feito a sua pergunta, foram as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de São João. O que estáis procurando? Eles disseram, os discípulos, Rabi, que quer dizer mestre. Olha, gente, os apóstolos declaram, nós estamos procurando o mestre, o Rabi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, confirmando o que eu já estou dizendo, gente. E eles ainda perguntam, onde moras? Jesus respondeu, vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Para terminar, aí, meu irmão, é o próximo passo do processo de mudança de vida, de conversão. Sabe qual que é? Sair da teórica e agora, meu irmão, pular para a prática. E sabe o que tristemente, o que mais acontece dentro da igreja? As pessoas só vivem da teórica. Sabe o que é a teórica? Só da escuta. Vem na igreja, vem na missa, escuta o evangelho, a homilia, a pregação, mas não toma a decisão de mudar. Agir no seu dia a dia. Vamos completar ainda um pouquinho mais? Muito bem. Como é que está sendo o seu dia a dia durante a semana? Os apóstolos, meu irmão, perguntou, onde moras? E Jesus então falou, venham, vê onde eu moro. E o Evangelho diz que a partir daquele momento, os discípulos permaneceram com ele. Você, durante a semana, no domingo você está vindo aonde Deus mora, onde Jesus está. E durante a sua semana, você está indo aonde Jesus mora? Porque me responda aqui uma coisa. Será que Jesus mora, habita e se coloca em determinados lugares, como por exemplo, será que Jesus mora num bar, sentado numa mesa tomando cerveja? Você consegue imaginar Jesus assim? Você consegue imaginar Jesus morando numa balada, no tuf, 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 e descendo até o chão, chão, chão. Você consegue imaginar? Consegue imaginar Jesus morando lá? E muitos vão, né? Você consegue imaginar Jesus morando numa casa, plantado, numa televisão, vendo novela com tudo que é pornografia, assistindo sites pornográficos? Você consegue enxergar Jesus morando num ambiente assim? Você consegue enxergar Jesus vivendo uma sexualidade desregrada, cometendo adultério, masturbação, usando anticoncepcional, usando camisinha? Você consegue enxergar isso em Jesus? Jesus morando, vivendo dessa maneira? Mas muitos, meu irmão, vivem dessa maneira. Moram em ambiente assim. Você já se viu Jesus morando num ambiente onde há briga, palavrão, meu irmão, xingamento, para tudo que é lado? Você consegue enxergar isso? Jesus mora assim?
Se nós não tomarmos a decisão de agir, de ir aonde Jesus mora, não haverá transformação de vida. Não há transformação de vida num bar, não há transformação de vida numa balada, não há transformação de vida em baile funk, não há transformação de vida no motel, não há transformação de vida na bagunça, não há transformação de vida, meu irmão, no palavrão, no xingamento, não há transformação de vida. Há transformação de vida, por quê? Porque não há transformação de vida nesses lugares, porque são lugares onde Jesus não está. Há transformação de vida onde Deus está, na igreja, no teu quarto, em oração, de joelho, com o texto na mão. É isso que muda a vida. Nem quer aplaudir, nem quer aplaudir. Quer ainda entender um pouquinho mais? Quanto de vocês aqui que durante a semana, meu irmão, reza o terço, o rosário? Quanto de vocês aqui, meu irmão, é que tem vida íntima com Deus, vida pessoal? Reza. Ah, padre, mas eu rezo, padre, todo dia eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de acordar, um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de dormir, padre. Aliás, antes de acordar não, porque não tem como rezar dormindo, né? Desculpa, meu irmão, isso aí não é vida de oração. Isso aí, meu irmão, é uma pincelada, uma disfarçada de preguiçoso. Mas não é vida de oração. Me desculpe a minha sinceridade. Me desculpe a minha sinceridade. Quanto de vocês é que durante a semana reúne a família dentro da sua casa para transformar um ambiente de habitação de Deus, para reunir a família e rezar o texto juntos? Quanto de vocês é que pegam a Bíblia para ler em casa? Ih, aí piorou, né? Quanto de vocês, meu irmão, é que no dia a dia você tira um tempo, nem que seja 10 minutos, ao passar numa igreja e fazer então uma pequena adoração, uma pequena visita a Jesus sacramentado? Quanto de vocês é que tem o interesse, meu irmão, e a necessidade de buscar exatamente uma confissão? Quantos de vocês, quer ver que eu vou piorar ainda mais? Quantos de vocês é que já tomaram a coragem de ir num asilo, visitar um enfermo, um doente que está lá abandonado? Porque na Bíblia mesmo diz, são nesses que ele está, que ele habita. Quantas das vezes foi que você fez isso? Está entendendo onde é que está a problemática, gente? A problemática é porque nós estamos exatamente patinando do mesmo lugar, sem dar um passo sequer à frente. Porque estamos vivendo somente da teórica, mas não pratica aquilo que lhe foi ensinado. E se não houver uma decisão, meu irmão, de buscar Deus aonde Ele está, de estar com Ele aonde Ele está, não haverá mudança de vida, não haverá vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Terminei. Está em silêncio por quê? Doeu? Gente, estou tão tranquilo, estou tão em paz. Pode ficar em pé, os que já levantaram, pode ficar.